Fala gente, beleza? Luiz Vitor aqui e no vídeo de hoje eu vou te fazer uma análise extremamente honesta desse smartphone aqui, que é o Galaxy S21 Ultra. Eu vou te falar se eu ainda acho que vale a pena ter o S21 Ultra em 2022, considerando que o S22, a linha S22, acabou de ser lançada, beleza? Eu vou deixar os links desse smartphone aqui na descrição, caso você queira ver os preços dele atualizados. E se você quiser dar aquela força para o canal, já deixa teu like e se inscreve, que nos ajuda muito a continuar crescendo, tranquilo? Sem mais delongas, vamos à análise. Primeiro ponto, design e construção do S21 Ultra. Bem, a traseira do S21 Ultra, ela é toda em vidro, e esse vidro ele tem o Gorilla Glass, que deixa resistente a arranhões e a acidentes. Então a construção desse smartphone aqui, ela é extremamente premium. Na frente também é todo em vidro e nas laterais você tem um acabamento meio que cromado ou prateado. Mas no geral a construção desse smartphone aqui, ela é extremamente premium, e ao tocar no S21 Ultra você já vai perceber que não se trata de um smartphone barato. Bom, a cor desse meu S21 é prata, mas você também encontra ele na cor preta aqui no Brasil, tá? Então você tem essas duas opções de cores. Eu particularmente prefiro o preto, mas quando eu fui comprar só estava disponível esse prata, que eu também acho ele bem interessante, é uma cor bem legal. E se você não gostar do prata, mas utilizar com a capa, você consegue acabar escondendo aí essa traseira do seu smartphone. O S21 Ultra, ele é um smartphone relativamente grande, então você pode ver aqui que na mão ele sobra um pouco, mesmo eu que tenho mãos relativamente grandes. A tela dele é de 6,8 polegadas, então esse smartphone está longe de ser um smartphone com a tela pequena ou com a tela média. Ele está mais para um smartphone grande, né? Smartphone para quem gosta realmente de telonas. E ele tem as bordas laterais um pouco arredondadas, tá? Não é tanto quanto as bordas, por exemplo, da linha S20, mas ainda tem sim um pequeno arredondamento das bordas, que é algo que eu particularmente eu não gosto. Eu prefiro o design reto de tela, porque eu acho que essas bordas arredondadas, o custo-benefício delas não se paga, até porque eu não utilizo nenhuma funcionalidade dessas bordazinhas curvas, como a tela Edge ou nada do tipo. Eu acho que, pelo contrário, faz atrapalhar você a colocar película de vidro e coisas assim. Então isso é uma coisa que eu particularmente não engulo muito, eu não curto muito na linha S21, especificamente no S21 Ultra, tá? Outra coisa, ele já vem, o S21 Ultra, com a película aplicada, é uma película gel, então ela vem muito bem aplicada, então você não precisa nem colocar a película inicialmente, e a película que vem nele já suporta a leitura de impressão digital. Bom, em relação à pegada do S21, ele é um celular um pouco mais alongado, ele não é tão gordinho assim, ele não é tão largo, ele é mais comprido, e eu acho que a pegada dele com a mão só é ok, é razoável, apesar de sobrar muita coisa para cima, devido à tela dele ser bem longa, mas eu gosto aqui da pegada, eu acho que não atrapalha você segurar o S21 Ultra, não é tão trambolhão assim, apesar de ter uma tela grande. O espaço para a câmera frontal do S21 Ultra, ele é bem pequeno e não atrapalha muito, ao contrário do iPhone 13 Pro, por exemplo, que vem com aquele corte aqui em cima para as câmeras chamado de Note. A linha S21 Ultra não vem com isso, e eu particularmente prefiro esse design da Samsung. Sobre tela, a tela do S21 Ultra é uma tela muito boa, é uma tela realmente excepcional, uma das melhores telas que eu já vi de smartphone. As transições delas são boas, as cores são vívidas, o contraste é bom, e essa tela ela é muito nítida, ela tem uma resolução Quad HD, é uma resolução extremamente boa, muito boa mesmo para os padrões atuais, e ela tem uma taxa de atualização de até 120 Hz. Então quando você estiver jogando ou quando você estiver utilizando aplicativos, a transição de tela do S21 Ultra ela é muito suave e é uma transição muito boa. Então você vai ter o suprassumo aqui de tela que você teria em qualquer smartphone no momento, beleza? Em relação ao brilho da tela, é muito bom, você vai conseguir utilizar o S21 Ultra, inclusive sob sol forte,
sem problema nenhum, porque esse smartphone ele tem um brilho de tela absurdo. Então você pode estar numa praia, você pode estar num local muito claro que não vai atrapalhar de você usar o seu smartphone, beleza? Sobre a autenticação do S21 Ultra, ele tem algumas opções. Ele tem a opção de biometria por impressão digital e ele tem o reconhecimento facial. Eu vou te falar o seguinte, na linha Samsung, eu acho que vale mais a pena você utilizar o reconhecimento por impressão digital. Por quê? Porque ele é muito rápido e simples de usar, a impressão fica aqui no meio da tela e você rapidamente faz o desbloqueio por impressão digital. O reconhecimento facial ele é bom, mas ele não é tão bom quanto o Face ID da Apple. Então, na linha Samsung, eu prefiro utilizar a biometria por impressão digital, porque eu acho mais fácil e mais simples. Então, eu uso biometria mais o código de segurança, ou PIN, como você queira chamar. Câmeras. Bom, sobre câmeras, o S21 Ultra possui um conjunto excepcional de câmeras, talvez seja um dos melhores conjuntos de câmeras hoje que você tem no mercado de smartphones no geral. A gente está falando aqui de uma câmera principal que vai até 108 megapixels, duas câmeras teleobjetivas. O que é uma câmera teleobjetiva? É uma câmera que dá zoom. Essas duas câmeras teleobjetivas do S21 são de 10 megapixels. Você tem uma câmera com 12 megapixels para fotos ultra-wide. O que é foto ultra-wide? É aquela foto que fica mais aberta, como se fosse uma GoPro. E aí você pode tirar fotos de paisagens, que pega muito mais coisa, ou você pode tirar fotos, por exemplo, em locais apertados. E o S21 tem uma câmera de selfie com espantosos 40 megapixels. Então, se você quer o supra-sumo de câmeras, esse smartphone aqui é uma excelente opção. O conjunto de câmeras do S21 Ultra, ele é absurdamente bom, ele faz fotos de paisagem muito boas, como você pode ver aqui, as fotos que eu faço, né, de paisagem, tanto paisagens de dia como paisagens noturnas, são muito boas. Ele tem um zoom monstruoso, o zoom do S21 Ultra é absurdamente bom. Você vai conseguir fazer fotos de pássaros, fotos da lua e fotos de coisas que estão muito distantes, com uma qualidade surpreendente. Então eu não vi nenhum outro smartphone até agora, tirando talvez o S22 Ultra, que consiga ter uma qualidade no zoom tão boa quanto o S21 Ultra. Então ele vai buscar realmente muito longe e você consegue fazer excelentes fotos noturnas. Então você vai conseguir, olha aqui, ó, essa foto, por exemplo, aqui que você está vendo, eu tirei da lua em 100 vezes, que é o zoom máximo que o S21 Ultra vai. Olha que foto maravilhosa, você consegue enxergar a lua, inclusive com as crateras e tal. Cara, é muito louco. Eu jamais imaginei que um smartphone teria capacidade de tirar fotos da lua assim. Essa foto aqui, por exemplo, ela tá em 30 vezes. Essa aqui tá em 100 vezes. Então é impressionante realmente o conjunto de câmeras e essa funcionalidade de zoom que o S21 consegue entregar. Ele faz fotos com zoom realmente muito boas. Eu acho que o zoom em 3 vezes, em 10 vezes é totalmente usável, até porque é um zoom óptico, é um zoom que não perde qualidade, mas o zoom a partir de 30 vezes e 100 vezes ele perde bastante qualidade. Mas mesmo assim, algumas fotos com zoom de 30 vezes e 100 vezes ainda são usáveis. Essa foto, por exemplo, aqui está em 100 vezes da lua e essa aqui está em 30 vezes e são fotos que dá para você usar e postar elas, por exemplo, numa rede social sem problema nenhum. Então, se você souber fazer as fotos, usar bem a claridade, usar bem as funcionalidades da câmera do S21 Ultra, mesmo você dando zoom bem alto e perdendo qualidade, as fotos ainda vão ficar usáveis, beleza? Em relação às cores da câmera das fotos do S21 Ultra, as cores são bem saturadas, isso é uma diferença realmente do software da Samsung versus o iPhone, por exemplo. A Samsung, eu percebo que o azul das fotos da Samsung é mais azul, o verde das árvores acaba ficando um pouco mais verde do que o que você vê a olho nu. Tem quem goste e tem quem não goste. Eu, particularmente, até gosto desse efeito de foto um pouco mais saturada
da Samsung. E no S21 Ultra eu percebo isso. Se você te fizer a mesma foto no iPhone, você vai perceber que as cores são mais naturais. Então é questão de gosto. Eu acho que os dois modelos, os dois sistemas são muito bons, mas eu percebo que no S21 Ultra as fotos normalmente elas têm um pouquinho a mais de saturação e as cores vão ficar um pouquinho mais vívidas do que ficariam, por exemplo, no iPhone. Bom, em relação ao modo noturno do S21 Ultra, eu gostei, com uma única ressalva. Eu acho que o software de processamento da Samsung nas fotos noturnas, às vezes ele puxa muito a exposição um pouquinho para cima. Você vê que o céu fica um pouco mais claro, talvez, do que deveria ficar, mas é um gosto pessoal meu. Eu prefiro que o céu fique um pouco mais escuro, que ele não puxe tanto assim na exposição, mas isso é uma coisa que dá para você controlar, dá para você fazer uma edição. Eu acho que, no geral, as fotos noturnas do S21 Ultra são, sim, muito boas. As selfies desse smartphone também são muito boas, tá? Você vai conseguir usar aquele modo retrato para desfocar o fundo. Eu, particularmente, não gosto muito desse modo retrato em nenhum celular, porque eu acho que ele não consegue se comparar a uma câmera tradicional, a uma câmera grande, tá? Apesar de ficar muito parecido. Mas quem gosta de fazer aquelas fotos desfocando o fundo, o S21 Ultra tem essa opção. Então, cara, esse conjunto de câmeras aqui, ele é muito bom e você vai conseguir fazer foto de tudo que você imaginar. Do seu cachorro, do dia a dia, da lua, de pássaros, de paisagens, de praia, qualquer coisa que você quiser. Esse celular aqui é extremamente preparado para todos os momentos e ele vai te dar muita versatilidade em termos de câmeras. Bom, sobre vídeos, o que você precisa saber, para ser muito sincero, sobre vídeos? Todas as câmeras aqui do S21 Ultra fazem 4K a 60 fps. Mais que isso, eu acho muito marketing. Ele, por exemplo, faz 8K, mas eu não gostei dos resultados de 8K. Eu acho que é mais marketing da Samsung do que qualquer outra coisa. Até porque, para você trabalhar com 8K, você precisaria ter equipamento muito parrudo de edição para poder editar e para poder mexer com esses arquivos. Então eu acho que 4K 60 fps é totalmente ideal para você utilizar no dia a dia e muita gente talvez nem precise de 4K. Esse vídeo que eu estou fazendo agora do YouTube, para você ter uma ideia, nem 4K é Full HD. Então, para a maioria das pessoas, não tem nem necessidade de você gravar em 4K, quem dirá 8K. Então, assim, para finalizar, S21 Ultra, em termos de câmera, é excelente, entrega muito resultado, é um smartphone maravilhoso para você fazer fotos e vídeos de praticamente tudo que você quiser. Então, se você gostar de câmeras, se você gostar de ter todas as possibilidades de fotos e vídeos, pode ir no S21 Ultra que você não vai se arrepender. Performance. O S21 Ultra ele é equipado com o processador Exynos 2100 da Samsung. Muita gente eu sei que torce o nariz para o Exynos porque o Exynos da linha S20 realmente ele não era essas mil maravilhas todas. Eu já tive um S20 com o Exynos antigo e claramente ele não estava muito bem otimizado. Dava alguns problemas de superaquecimento, a bateria, o uso da bateria não era assim perfeito, então eu entendo quem tem o pé atrás com o Exynos. Mas eu te falo que o Exynos 2100 desse S21 Ultra aqui resolveu praticamente todos os problemas, todas as falhas que a geração passada tinha. Então esse processador do S21 Ultra é um processador bom, é um processador que vai rodar tudo que você quiser rodar de jogos e de aplicativos com o pé nas costas, você não vai ter problema de performance. É um celular que roda tudo que sobra, o hardware desse equipamento aqui chega a ser melhor que muitos PCs por aí, então você vai ter realmente um celular high-end na mão que vai rodar tudo com o pé nas costas. Então todo jogo que você pensar em rodar pode vir no S21 Ultra que você não vai ter problema, tá? Em relação a superaquecimento, eu não tive superaquecimento com o meu uso do S21 Ultra. Esse é um problema que ficou na linha S20 e foi resolvido agora com o S21 Ultra. Então, se você tem o pé atrás em relação ao Exynos, eu acho que não faz sentido nessa linha aqui. Ficou realmente muito bom esse Exynos 2100 no S21 Ultra. Claro que se fosse Snapdragon, talvez fosse melhor,
mas o processador que está disponível aqui no Brasil não é ruim, minha opinião, beleza? Então se você for deixar de comprar esse smartphone aqui só pelo processador, eu acho que talvez não seja um motivo assim tão relevante. Bom, sobre armazenamento e memória, ele vem com 256 GB de armazenamento e 12 GB de memória aqui nessa versão que eu peguei. Então esse smartphone aqui é um monstro de hardware. Ele é muito potente, ele é o suprassumo que você vai ter. Então, cara, tem muito poder computacional nesse smartphone, muito poder computacional mesmo. Você vai ter uma super máquina nas mãos. A linha S21 Ultra não tem mais entrada para cartão de memória, então você não tem como expandir esse armazenamento para além de 256 GB. Então, se você guarda muita coisa no seu smartphone, esse é um ponto a se considerar. E o S21 Ultra já vem com suporte a 5G, então você já vai estar preparado para a adoção e para a implementação do 5G no Brasil. Assistente pessoal. O S21 Ultra, ele vem, assim como os outros smartphones da Samsung, equipado com a horrenda Bixby, que é um assistente pessoal das piores que eu já vi no mercado. Eu desconheço quem usa a Bixby no dia a dia, porque realmente é um assistente que não é tão boa assim, que não pegou, que as pessoas não têm gosto de usar a Bixby no dia a dia, tá? Então eu particularmente não uso, deixei desativado. Uma coisa boa é que agora você não tem mais um botão específico para Bixby que você tinha na linha S20, então não tem perigo de você apertar um botão aqui e automaticamente ele ligar a Bixby sem você querer, tá? Então eu particularmente deixo a Bixby desativada, porque eu acho que ela está muito atrás ainda da Siri, da Apple e da assistente pessoal do Google, tá? Então, para mim, não faz sentido algum utilizar a Bixby. Eu acho que a Samsung não conseguiu ainda alavancar a sua assistente pessoal frente às outras opções que a gente tem no mercado. Bom, em relação à bateria, o S21 Ultra, ele é monstro de autonomia de bateria. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh e uma autonomia muito boa. O que você precisa saber em relação à autonomia? Esse smartphone aqui, ele vai durar tranquilamente, mas tranquilamente mesmo, um dia inteiro de autonomia, mesmo que você use ele muito. Então você vai carregar ele quando for dormir, e aí quando você acordar você tira ele da tomada e você vai usar ele tranquilo durante o dia inteiro, e quando você chegar lá para 10, 11 horas da noite, ele ainda vai ter bateria. Então isso para mim é o que eu procuro no smartphone. Eu procuro sempre smartphones que eu consiga ter pelo menos um dia full de autonomia de bateria, e o S21 Ultra é esse smartphone. Então você que procura isso também pode ficar tranquilo. Se você usar pouco ele chega a durar incríveis 2 dias de autonomia de bateria. Se você usar ele muito levemente, esse smartphone dura 2 dias de bateria tranquilamente. Então eu achei a autonomia dele de bateria muito boa, e uma autonomia que é similar, por exemplo, à autonomia do iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Perde ainda para o iPhone 13 Pro em relação à autonomia por muito pouco. Nos testes que eu fiz, eles são bem parecidos, beleza? Mas ainda assim, a autonomia é muito boa, até porque o iPhone 13 Pro ele compete com o S22 Ultra e não com o S21 Ultra. Então, é sim uma autonomia bem considerável, bem boa. Lembrando que nos testes que eu fiz, eu sempre utilizei resolução Quad HD de tela e 120 Hz de taxa de atualização da tela. Se você baixar a resolução da tela para Full HD, ele ainda vai durar mais ainda. Eu não baixo porque eu não acho que faz sentido tu comprar um smartphone para não usar as coisas que ele te entrega. Então eu gosto de sempre colocar todas as funcionalidades no máximo, até porque você vai pagar caro por um smartphone, né? Então, obviamente, muito provavelmente você vai querer extrair o máximo dele. O S21 Ultra não vem com carregador na caixa, que eu acho uma tremenda babaquice, tanto da Samsung como da Apple, de fazer isso, mas não vem. De qualquer forma, ele carrega a até 25 watts no cabo e a até 15 watts com carregador sem fio por indução. E em relação ao tempo de carregamento, é muito rápido. Em torno de 1 hora você deve carregar a bateria dele por completo, né? Com meia hora você já carregou ali em torno da metade, então você não teria problemas. Isso com o carregador, obviamente, que entrega os 25 watts.
em questão de tempo de carregamento. Conclusão, o S21 Ultra ele ainda é, a meu ver, mesmo com o lançamento da linha S22, um dos melhores, se não for o melhor smartphone Android que você tem no mercado. Pontos fortes: excelente conjunto de câmeras, boa construção, tela excelente, zoom absurdamente bom, é um monstro em zoom, bons resultados com as câmeras, tanto em fotos quanto em vídeos. A autonomia de bateria dele é excepcional. Ele tem compatibilidade com a S Pen, então se você quiser, se você for um usuário, por exemplo, se você era um usuário de Galaxy Note e você quiser usar a S Pen, ele tem compatibilidade. Ele não vem com a S Pen, não tem compartimento para você guardar a caneta, mas existe a compatibilidade. E agora os pontos fracos. Primeiro é o preço. Eu acho que mesmo ele sendo muito mais barato que os modelos top de linha da Apple, ele ainda custa caro, o S21 Ultra ainda é um smartphone caro e que ele é inacessível para muita gente ainda no Brasil. Não é fácil no Brasil você ter condições de ter um S21 Ultra, infelizmente. Outro ponto que pode ser um ponto fraco aí para muita gente é a questão da falta da entrada para cartão SD. Então muita gente gosta de ter a possibilidade de expandir o armazenamento com cartão de memória. Outra coisa que eu considero como ponto fraco é a assistente pessoal, a Bixby. Porque ela é muito pior do que a Siri da Apple e do que a assistente da própria Google. E uma coisa que pode ser um ponto fraco também para muita gente é o tamanho do S21 Ultra, né? Muita gente pode considerar que o tamanho dele é exageradamente grande, tá? No caso do iPhone, você tem a opção de ter o iPhone 12 ou 13 Pro ou Pro Max. Então você teria aí pelo menos a opção de ter um iPhone um pouquinho menor, que tenha realmente todas as funcionalidades topo de linha, mas seja menor, que é o caso do Pro. E se você quiser smartphone grande, você tem o Pro Max, que também vai ter as mesmas funcionalidades com a bateria um pouquinho melhor. Já no caso do S21 Ultra, você não tem um S21 Ultra menor, né? Você tem outros modelos, mas que tem menos capacidade, tem menos funcionalidade que o S21 Ultra. Então, para você ter um S21 Ultra, você teria que gostar de um smartphone, né, com a tela grande, com a tela de 6.8 polegadas. Então, isso para algumas pessoas pode vir a ser um ponto fraco. Vale a pena comprar o S21 Ultra ainda? Sim, eu acho que vale muito a pena. Esse smartphone ele ainda é muito potente, ele ainda é considerado topo de linha, as câmeras dele ainda são muito boas, tudo que tem nele ainda é considerado muito bom, mesmo com o lançamento do S22 que acabou de chegar no mercado. Então você pode aproveitar que de repente o S21 vai ter uma queda de preço, né? O S21 Ultra, o preço dele vai ficar um pouco melhor com a chegada da linha S22 e de repente esse pode ser o momento ideal para você pegar o seu S21 Ultra, que ele ainda vai ter uma sobrevida monstra. As câmeras dele são muito boas, tem zoom bom, tem boa autonomia de bateria, tem um hardware absurdo, roda tudo que você imaginar de jogo. É um smartphone muito bom no geral. Então, cara, se você tiver o orçamento, se você tiver condições, não tem muito o que pensar. O S21 Ultra é um tremendo de um bom smartphone, tranquilo? Então, se você for usuário de Android, se você gostar de Android, é uma excelente opção para você ter aí como smartphone principal. Bom, era isso que eu tinha para te falar. Eu espero que esse vídeo, esse review tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida adicional, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você quiser dar aquela força, não deixa de se inscrever no canal e deixar o teu like, que ajuda muito, beleza? Um grande abraço e até a próxima.